Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai justo e verdadeiro, alimente-nos no dia de hoje com a Tua santa palavra. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, conduza-nos neste momento de oração com a Tua palavra, Senhor. Conduz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nos ajude, Senhor, a beber desta fonte inesgotável de salvação, de vida eterna. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja a nos iluminar, a nos conduzir neste momento, abençoando a cada um de nós, abençoando você que está neste momento conosco em oração, que você possa acolher este momento de oração na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isto em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas o Senhor nos corrige por meio de seus julgamentos, para que não sejamos condenados com o mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, essas são as palavras de bênçãos, que nós acolhemos em cada Santa Missa. Hoje aqui rezando, com a palavra de Deus, Deus me trouxe a palavra, esta palavra
que é uma palavra muito importante para nós, católicos, para nós refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida espiritual. Nós não podemos ter dúvidas nenhuma da palavra de Deus. Nós não podemos ter dúvidas nenhuma da fé que nós professamos. No mundo espiritual, nós não podemos viver de qualquer maneira. No mundo espiritual, nós não podemos viver de qualquer forma, apenas seguindo pessoas, seguindo aquilo que muitas vezes nós nem acreditamos e nem conhecemos verdadeiramente. Não podemos. Meus irmãos, a vida é muito curta, a vida é breve, é necessário refletirmos sobre a nossa fé. Nós não podemos viver a nossa fé católica de qualquer maneira, não podemos viver segundo apenas aquilo que nos falaram ou aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Está na hora de nós amadurecermos a nossa fé. A palavra de Deus, ela é clara e ela é objetiva. Aqui é na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, não é no Evangelho de São João, no capítulo 6. Também tem a passagem lá falando sobre o pão vivo descido do céu. E para que nós entendamos melhor, quando o Senhor nos fala, façam isto em memória de mim, isso traz muita confusão entre os cristãos. Memória, apenas uma memória, mas a palavra memória, trazido do grego, anamnesis, que significa atualização. A atualização do sacrifício de Jesus em cada Santa Missa. Cada vez que o sacerdote faz a consagração da Santa Eucaristia, deixa de existir apenas o pedaço de pão e ali passa a existir o próprio Cristo que se deu. Não há necessário mais fazer aí sacrifícios com cordeiros, porque o próprio cordeiro está sendo imolado em cada Santa Missa. Se fosse apenas uma memória, jamais a palavra de Deus iria nos dizer assim: por isso todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não iria falar desta forma. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão ou beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe sua própria condenação. Abramos a ação do Espírito Santo neste momento. Nos abramos, deixamos com que o Espírito Santo esclareça a nós. Se fosse apenas um simples pedaço de pão, fazendo apenas uma memória, será que São Paulo estaria dizendo isso? Que se nós estivéssemos comendo e bebendo, sem discernir que realmente este é o corpo do Senhor, será que ele estaria dizendo desta maneira? Que nós estaríamos aqui então comendo e bebendo da nossa própria condenação? Cristão, católico, a palavra de Deus nos diz que é por isso que entre nós há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram.
é muito sério quando nós falamos sobre a Eucaristia. É muito além do que nós podemos imaginar. Não basta entrar na fila, da comunhão, não basta esperarmos o Cristo e recebê-lo. Não basta. A nossa fé tem que ter a certeza dentro de cada um de nós que nós estamos nos alimentando do próprio corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim não for, nós estaremos comendo a nossa própria condenação, comungando a nossa própria condenação. Que isso fique esclarecido entre nós. Não podemos ter dúvidas. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso, examine, faça o seu exame de consciência. Será que nós comungamos pela nossa fé o corpo e o sangue de Jesus? No Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 48, Jesus vai dizer, o próprio Cristo: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná lá no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Meus irmãos, reflitamos sobre a nossa fé. Vamos parar de seguir homens, vamos começar a seguir o próprio Jesus. Ouça a voz do Senhor. Nós vamos ver, esse evangelho aqui é muito extenso, não vou ler tudo, mas lá no versículo mais adiante, 60, 61, 62, os discípulos vão reclamar com Jesus. Vai dizer assim: esse modo de falar é duro demais para nós. Quem pode continuar ouvindo isso? Quem pode continuar ouvindo isso? E muitos deixaram Jesus por causa desta palavra, por causa desta verdade de Cristo Jesus, em se deixar por cada um de nós. Não é necessário mais imolar cordeiros, animais, porque o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, se ofertou sobre o altar. Não é mais necessário. O próprio Cristo se faz presença entre nós. O Espírito é que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e verdade. Meus irmãos, quem tem ouvido, ouça a voz do Senhor. Que você, cristão católico, ao se preparar para receber a Santa Eucaristia, para receber o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus, reflita sobre a sua vida, como você está. Será que você realmente acredita que é o pão vivo descido do céu? Deus abençoe a cada um de nós nesta peregrinação sobre a terra, essa peregrinação tão rápida, tão breve, aonde o Senhor nos aguarda. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada de fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.